Vamos neste vídeo regressar às estruturas condicionais semelhantes ao if e ao if-else para estudar uma outra estrutura designada por switch. Voltamos então aqui ao Eclipse e vamos estudar então mais uma estrutura que nos permite fazer a análise e condição de execução de determinadas porções do nosso código. E neste caso estou a falar da estrutura switch. Como podem reparar, eu voltei relativamente ao vídeo anterior a reposicionar a consola aqui no fundo, porque no switch nós vamos aqui analisar condições e não a apresentação de vários valores sequenciais, ok? Ora, o switch funciona da seguinte forma. Eu vou recuperar rapidamente o if. Isto é, se eu tiver um valor int, vamos aqui colocar, ok, int v igual a 0, se eu colocar aqui if v igual a 0, então o que é que vai acontecer? Ele vai fazer o nosso famoso system.out.println. Ok. Muito bem. O que quer dizer que se esta instrução for verdadeira, vai aparecer aqui OK na consola. E cá está. Se a instrução for falsa, isto é, se eu alterar aqui o valor, ele não vai apresentar nada porque eu não coloquei aqui o else. Se eu colocar aqui else, obviamente que já sabem qual é o resultado. Eu vou colocar aqui yes e, portanto, cá está então o yes. Isto é, falso, aqui vai executar este bloco que aqui está. Muito bem. O que acontece com o switch é quase que um mecanismo semelhante a várias instruções if cadenciadas umas com as outras. Eu poderia colocar aqui simplesmente o seguinte, eu vou alterar aqui o valor para string, ok, string, nome, e depois vou colocar aqui João. E eu poderia colocar aqui simplesmente o seguinte, string sexo é igual a nada neste caso, ok? E agora poderia fazer o seguinte, if nome igual a João, então o que é que vai acontecer? Sexo é igual a masculino. Ou então, if nome igual a Paula, ok, tenho que levar aqui dois sinais, então sexo, okay, vamos colocar aqui na parte de baixo, sexo é igual a feminino. E depois posso ter aqui em baixo system.out.println o nome, ok, vamos aqui fazer desta forma, o nome é nome e é do sexo, ok? E tudo isto é facilmente perceptível, percebe-se o que é que vamos fazer aqui, vai verificar aqui o if, se for João, o sexo será masculino, se for Paula, o sexo será feminino. Ora, se eu executar aqui este código, o que vamos ter aqui então é a análise correta. O nome é João e é do sexo masculino. Se eu alterar aqui para Paula, vou executar e ele vai, o nome é Paula e é do sexo feminino. E se eu alterar aqui para Manuel, vai ser nome Manuel e é do sexo nada, ok? Porquê? Porque é o valor que está aqui definido por defeito, reparem, e é do sexo nada. Ora, muito bem, como é que funciona aqui o switch? A estrutura switch funciona da seguinte forma, switch é basicamente um interruptor. Neste caso vamos interpretá-lo como sendo um método de análise seccionado, desta forma. Switch, nós escrevemos switch e vamos colocar dentro de parênteses o que é que nós vamos querer analisar. Qual é o valor que vai ser analisado? E neste caso o valor que vai ser analisado é a variável nome. Eu quero fazer a avaliação da variável nome. E o que é que vai acontecer? Vamos criar aqui um bloco de código onde nós vamos criar as várias condições, os vários casos que a variável nome pode assumir. E então eu falei em casos, especificamente porque nós colocamos case, isto é, no caso de nome ser igual a João,
e depois colocamos 2 pontos. E a seguir o que é que nós vamos colocar? A implementação do código que vai ser executado caso esta condição seja verdadeira. Então, se case João seja, ou case nome seja João, e por isso é que o switch vai analisar esta variável, case João, então o que ele vai fazer é sexo igual a masculino. Mas reparem que eu agora posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou aqui fazer de propósito isto, case, e depois já vou corrigir, case Paula, sexo igual a feminino. Ok? E vamos verificar aqui o que é que vai acontecer se eu executar este meu código. Cá está. O nome é Manuel e é do sexo nada. Porquê? Porque eu não alterei aqui. Então vamos colocar João, executar. E cá está. O nome é João e é do sexo feminino. No entanto, reparem o seguinte. Se eu colocar aqui case, João, novamente, e reparem o que ele já me está a dizer, ok? Este caso já está a ser analisado ali no topo. Isto não acontece se eu tiver duas instruções if. Isto é, if nome igual a João, ele faria aqui, ok, vamos aqui colocar isto desta forma, ele faria aqui qualquer coisa. Se eu colocar aqui if nome igual a João, que é exatamente o que eu tenho no topo, ele vai fazer aqui qualquer coisa e reparem, não há qualquer incompatibilidade nesta circunstância. E por conseguinte, para nós termos uma percepção do controle das análises que estamos a fazer, este é um mecanismo interessante porque o método switch, ou neste caso a estrutura switch, vai imediatamente aqui analisar se existe aqui uma repetição dos valores. Ok, muito bem. O que acontece aqui é o seguinte, nós acabamos por não verificar se o que é que acontece nos bastidores, mas o que acontece da forma como este código está criado é o seguinte, ele vai analisar caso seja João, apresenta masculino, caso seja Paula, apresenta feminino. Eu não quero que isto aconteça. Eu quero que assim que ele encontre aquilo que se designa pelo match, isto é, o parâmetro ou o valor que coincide com a análise, eu quero que ele automaticamente salte fora do meu ciclo. Neste caso não é bem um ciclo, mas sim uma área condicional. Então para isso eu posso utilizar no final de cada linha a instrução break. E neste caso esta instrução aqui nunca será lida e portanto não vamos obrigar o nosso software a ter que executar mais do que aquilo que é o fundamental. O break no último caso é dispensável porque automaticamente a seguir a esta instrução vai aparecer a chaveta. Mas é sempre uma boa prática colocar o break. E nesta circunstância vou ter exatamente o mesmo resultado, mas eu pus ali masculino e portanto peço desculpa por este erro. Obviamente já se devem ter dado umas gargalhadas à custa disso, mas não há problema. Perceberam qual é a ideia? E, portanto, temos aqui caso João, sexo masculino, caso Paula, sexo feminino, que quer dizer que se eu colocar aqui Paula, apesar de ter aqui um break, vamos verificar o que é que acontece. Cá está, o nome é Paula e é do sexo feminino. Okay? Eu posso continuar a criar aqui mais instruções, neste caso, int, ou melhor, vamos colocar aqui system.out.println, ok? Este é o meu nome e, portanto, o que é que irá acontecer sempre? Até surgir a instrução break, todo o código que for implementado entre as duas instruções case será executado desde que aquela condição seja a condição verdadeira. Então vamos colocar aqui novamente João e reparem, este é o meu nome, o nome é João, porquê? Porque primeiro aparece aqui esta instrução e depois vai aparecer aqui ao fundo, vamos aqui eliminar, aquela instrução que já é apresentada fora do próprio ciclo. Ok? E, portanto, reparem como automaticamente ele foi aqui fazer estas duas instruções. Não temos que colocar, aliás, dará um erro se nós colocarmos aqui as chavetas, ok? Nada disto, quer dizer, não dá um erro, mas não faz grande sentido, não é importante que elas aqui estejam. Vamos aqui executar e reparem, funciona na mesma, mas
é dispensável a existência das chavetas, ok? Quem as quiser colocar pode colocar, não há problema. Eu aconselho a não colocar porque noutras linguagens de programação a construção deste tipo de blocos vai acabar por gerar um erro. E, portanto, por uma questão de consistência entre linguagens de programação, uma boa prática é, por exemplo, deixar assim, porque ela é absolutamente funcional. E poderá ter aqui um conjunto vastíssimo de implementações. Não há qualquer espécie de problema. Há, no entanto, ainda um outro aspecto que nós devemos ter em consideração. É que nós podemos entrar dentro de uma estrutura switch e o valor que aqui está não corresponder a nenhum dos casos que nós apresentamos. Por exemplo, se eu colocar aqui Manuel, o que vai acontecer é que na prática nenhum dos casos vai ser considerado e, portanto, não vai ser definida a variável sexo. Então, se eu executar agora o código, nós vamos ter aqui o nome é Manuel e é do sexo e nada. Nada porquê? Porque está ali definido o valor no início como sendo uma string vazia e, por conseguinte, aqui sexo vai continuar a ser uma string vazia. Ora, como é que nós vamos fazer para preservarmos sempre a existência de uma definição da variável sexo? Isto é, independentemente do conjunto de condições que aqui possamos colocar, no mínimo, ou por defeito, nós vamos ter a palavra sexo ou a variável sexo definida de alguma forma. Então, para isso, nós vamos colocar no final a instrução default. E a instrução default, basicamente, o que é que ela vai permitir fazer? Vai permitir definir qual o valor, neste caso, da variável sexo é igual a indefinido. Porquê? Não se conseguiu encontrar um match, isto é, um caso que se enquadrasse nos casos apresentados. Nome é Manuel, portanto não é João, não é Paula. Então, se não é João, nem é Paula, nem é António, nem Chico, nem Manuel, etc., por defeito, sexo, então deverá ser definido como não estando definido, sendo indefinido. Então, neste caso, se eu executar, reparem o que acontece, o nome é Manuel e é do sexo indefinido. E esta é a forma genérica como nós podemos construir uma estrutura switch para analisar e condicionar a execução do nosso código Java.